Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre lei da atração e manifestação. O tema do vídeo de hoje será: podemos extrair o sucesso de uma derrota? A oportunidade muitas vezes vem disfarçada sob a forma de infortúnio ou derrota temporária. Napoleon Hill. Sem dúvida, o medo do fracasso pode transcender a realidade. Afinal, os pensamentos se tornam realidade. Se ele se origina no ceticismo dos outros ou é o resultado de períodos de difíceis lutas, o medo pode ser bastante real e fazer com que muitos desistam. Alguns podem nem tentar, enquanto outros podem se ver tentados a desistir muito apressadamente. Eles perdem a esperança inicial e a motivação que estimularam sua ideia e se resignam ao fracasso iminente. Lembre-se, porém, de que o medo do fracasso é apenas um pensamento, e não é o pensamento que é mais importante. É a ação que você dá a esse pensamento e a perspectiva da qual você vê. É a prole do pensamento que terá o maior impacto. Por exemplo, se o medo do fracasso desencadeia um desejo mais forte de superar os obstáculos, você tentará mais e provavelmente progredirá. Por outro lado, se o pensamento de falhas potenciais incutir tanto medo a ponto de você ter receio de tomar qualquer atitude, o fracasso é inevitável. Vamos examinar o medo sob uma perspectiva nova e bem diferente, à medida que exploramos a possibilidade de que o fracasso pode ser um elemento positivo no eventual sucesso. Esse princípio foi comprovado ao longo da história entre alguns dos maiores empresários, incluindo os entrevistados pelo Dr. Napoleon Hill. Vamos dar uma olhada na história e voltar a nos familiarizar com eles. O grande Henry Ford não desconhecia o fracasso. Antes de fundar a Ford Motor Company, os empreendimentos anteriores à Ford fracassaram e o deixaram falido. Um dos maiores artistas de todos os tempos, o famoso Vincent van Gogh, só vendeu uma pintura durante toda a sua vida. Apenas uma. E não podemos nos esquecer de Thomas Edison, que falhou milhares de vezes em busca para produzir uma lâmpada. Edison entendeu que o fracasso não era negativo. De fato, ele percebeu suas tentativas mal-sucedidas como passos positivos para o sucesso, como refletido em sua citação famosa hoje em dia. Eu não falhei. Acabei de encontrar 10.000 maneiras que não funcionarão. Essas são algumas falhas experimentadas por empreendedores altamente bem-sucedidos. Eles são acompanhados pelo Coronel Sanders, cuja receita de frango frito Kentucky foi surpreendentemente rejeitada 1.009 vezes antes de ser aceita por um restaurante. R.H. Macy teve 7 negócios fracassados antes que sua loja de departamento encontrasse seu sucesso inicial em Nova York. Disseram ao Walt Disney que ele não tinha imaginação nem boas ideias. Após várias falhas no negócio, ele pediu falência. Mesmo depois que a Disney se tornou um sucesso, ele se manteve cético e crítico e foi informado de que ninguém pagaria para ver um rato em desenho animado. Hoje, o Mickey Mouse ultrapassou seu criador, e os parques, filmes e livros da Walt Disney geraram bilhões de dólares em lucros. Levando nossos fracassos para a era moderna, o escritor de best-seller Stephen King teve seu primeiro romance rejeitado por 30 vezes. Esse romance, intitulado Carrie, acabou se tornando um mega best-seller e um grande filme. O primeiro produto da Sony, uma panela de arroz, foi um fracasso total,
assim como o primeiro negócio de Bill Gates, o Trefil Data. O que esses empresários têm em comum? Eles não desistiram. Mesmo depois de enfrentar rejeição após rejeição e vários fracassos. Como Edison, eles sabiam que cada fracasso os aproximava um pouco mais do sucesso final. A mentalidade desses empreendedores altamente bem-sucedidos me intrigou. Então eu queria ver como a possibilidade de falhar poderia afetar os aspirantes a empreendedores em sua primeira busca pelo sucesso. Foi quando conheci Nick Evans, co-inventor do aplicativo e dispositivo chamado Tile. O Tile não é um conceito novo. Ele ajuda as pessoas a localizar seus itens perdidos. Nick Evans encontrou uma oportunidade para torná-lo melhor e acessível e disponível para mais pessoas. Você simplesmente fixa o dispositivo a um item e liga o seu telefone para encontrar o seu item. A beleza do produto é que ele permite ao usuário utilizar a tecnologia dos telefones de outras pessoas, ampliando assim o alcance e o número de pessoas que estão ativamente tentando encontrar o item. Se alguém tivesse um Tile na bicicleta e ela de repente sumisse, abriria o aplicativo associado em seu smartphone e tocaria em um botão que avisa que o usuário perdeu a bicicleta. E o smartphone de todos os outros usuários do Tile no mundo começariam a procurar pela bicicleta. Essa tecnologia não é nova, mas Nick e seu parceiro, Mike Farley, viram uma oportunidade de montá-la elegantemente e fazê-la desenrolar por uma pequena bateria. Para começar, conseguiram um investidor financeiro, mas também utilizaram outra fonte, o crowdfunding. Eles organizaram uma campanha com material de marketing e geraram um grande interesse. Eles até conseguiram comprar publicidade antes da fabricação, obtendo citações firmes e conhecendo a economia do seu produto. Ou seja, fizeram a lição de casa. Pedi ao Nick para compartilhar sua definição de fracasso e como isso impactou sua experiência. Isso é difícil de responder. Depende realmente de como você olha para ele. O Vale inteiro tem uma opinião diferente sobre o fracasso. As pessoas o aceitam um pouco, mas entendem que o fracasso faz parte do caminho do sucesso. Esse é um conceito fascinante. O Vale do Silício depende da inovação e de invenções constantes e mudanças na tecnologia. Sem falhas, essas invenções não existiriam. Ao desenvolver e lançar tantos produtos e tecnologias novas, porém, com certeza haverá um certo grau de falha. Devido a isso, é necessário adquirir a mentalidade de que o fracasso é aceitável e uma parte vital da geração de sucesso. Nesse ambiente, o fracasso não é temido, mas sim considerado um papel positivo na inovação. Dr. Hill nos disse que força e crescimento vêm apenas através do esforço contínuo e da luta. Ainda assim, dada a escolha, é compreensível que a maioria dos inovadores prefira o sucesso sobre o fracasso. Preferimos que nosso caminho seja suave, contínuo e livre de barreiras ou desvios. A realidade é, no entanto, que encontraremos contratempos e obstáculos ao longo do caminho. Se soubermos que haverá desafios em nossas atividades, como podemos ficar motivados e no caminho certo, sem nos desanimar ou desiludir? Nick Evans oferece esse conselho. Considere as lições que aprendeu e tente novamente. É difícil de fazer isso às vezes. É especialmente difícil de fazer por causa da pressão externa, por causa de seus próprios pensamentos em torno do fracasso.
Se você está envergonhado de dizer às pessoas que você vai tentar fazer isso, e então você não consegue, e agora você tem que enfrentar isso, é natural pensar que você precisa parar de se esforçar tanto e se colocar lá, ou que, talvez, você precise ser um pouco mais observador e obter um emprego normal. Nem todo mundo pode entrar na sua onda e achar a sua ideia convincente. Nick admite que as pessoas pensavam que ele e seu parceiro estavam loucos, mas eles provaram que elas estavam erradas. Você realmente precisa acreditar em si mesmo. Precisa entender que mesmo se você falhar, ainda está tudo bem. Como os criadores do Tile viram coisas novas no mercado que tornaram a ideia existente melhor e viável, eles conseguiram aproveitar um mercado enorme. Ao adicionar a tecnologia de pesquisa compartilhada, eles criaram um componente adicional em seu aplicativo que poderia progredir em outros. Ou seja, sua invenção pode se tornar um modelo que é usado por outros em seus produtos. Isso nos leva a outro medo, o medo de que expor nossas ideias ao público possa resultar em roubo, empréstimo ou cópia. É uma possibilidade, mas de acordo com o nosso empreendedor, isso deve motivar, não nos impedir de buscar nossa visão. Esse é um indicador de que você está fazendo algo certo, que é quando as pessoas estão começando a seguir o seu caminho. Tile é um novo produto que está gozando de enorme sucesso, embora seus criadores tivessem pouca ou nenhuma experiência em administrar um negócio. Eles não estavam cientes dos obstáculos potenciais que poderiam encontrar. Portanto, seu fator de medo era muito baixo. O que eles tinham no lugar do medo era uma visão e uma forte crença nela, mesmo que sua tecnologia não fosse nova. Um fator que contribuiu para o sucesso deles é a confiança em si mesmos e em sua ideia. Sem confiança, eles teriam sido mais propensos a ouvir críticos que achavam sua ideia muito arriscada e ofereciam conselhos bem intencionados para não deixar seus empregos diários. Os jogadores da NFL Super Bowl, Jacob Jones e Thomas Smith, sequer foram recrutados por uma faculdade. Eles conseguiram suas oportunidades como reservas. Eles estavam dispostos a ter uma chance porque eles acreditaram em seus potenciais. São empreendedores como esses que acabam transformando suas ideias em realidade. Pessoas que estão dispostas a correr riscos, enfrentam rejeições potenciais e impõem essas rejeições. O medo é uma parte natural do processo de obtenção do sucesso. Para superar o medo, você pode ter que fazer um esforço consciente e saber de sua presença e impacto potencial em seu objetivo. Sobretudo, você precisa ver seus medos como sinais saudáveis e transformar a falha em oportunidade. A próxima vez que o medo ameaçar interromper sua visão, faça essas perguntas a si mesmo. Do que estou com medo? Você tem medo de críticas, rejeições ou fracasso? Identifique a origem do seu medo e, provavelmente, verá que você pode lidar com rejeição, crítica ou fracasso. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Seus medos são imaginários, e mesmo se eles aparecerem, sua imaginação provavelmente os transforma em algo maior do que eles realmente são. Como posso usar o meu medo de forma saudável? Como nosso empreendedor, você pode usar o medo de uma maneira positiva, vendo isso como um sinal de que você está inserido em algo grande. Deixe-o motivá-lo em direção ao seu objetivo. E se você experimentar um fracasso,
na busca por seus objetivos. Primeiro, perceba que você não está sozinho. Na verdade, você está em muito boa companhia. Os maiores líderes e empreendedores de todos os tempos falharam. O que os distingue é que eles aprenderam a aplicar cada falha no seu sucesso futuro. Faça a si mesmo essas perguntas quando encontrar obstáculos ou experimentar falhas. O que deu errado? Ao identificar o que não funciona, você está dando um importante passo, mais perto de encontrar o que funciona. Nesse caso, o fracasso é uma coisa boa. Como posso corrigir o meu percurso e alcançar meu objetivo? Use uma lição dos navegadores profissionais. Quando um piloto encontra turbulência, ele não volta. Quando um capitão navega em mares tempestuosos, ele permanece em curso. Eles percebem que essa é uma situação temporária e eles devem manter seu destino. Retornar ou abandonar o navio não é uma opção. Como posso usar essa experiência de forma positiva? Muitas vezes os obstáculos e as falhas nos fornecem respostas e soluções que irão revelar onde precisamos ir e o que precisamos fazer para superá-las. Deixe-os motivá-lo enquanto você percebe que eles o aproximaram do sucesso que deseja alcançar. Encontre a oportunidade na experiência para transformá-la em positiva e você estará mais motivado e inspirado do que nunca ao fazer de suas ideias a realidade que elas podem e devem ser.